6 de junho de 1944. Dia D, 150 mil soldados aliados desembarcam nas praias da Normandia, França. É a maior operação militar anfíbia da história. Começo do fim da Alemanha nazista. Todo mundo conhece o Dia D. Tem filme, documentário, livro. É momento icônico da Segunda Guerra Mundial. Símbolo da vitória aliada sobre o nazismo. Mas tem algo que ninguém te contou sobre o Dia D. Ele só foi possível por causa de uma base militar brasileira em Natal, Rio Grande do Norte. Isso mesmo. Uma base aérea no Nordeste brasileiro foi peça fundamental na cadeia de eventos que levou ao Dia D. E não foi detalhe pequeno, foi essencial. Sem a base de Parnamirim, a logística aliada teria entrado em colapso e a guerra poderia ter tido resultado diferente. Vou te explicar como. Em 1942, Estados Unidos precisava desesperadamente transportar tropas, equipamento, aviões e suprimentos para a Europa e norte da África para combater a Alemanha e Itália. O problema é que aviões da época tinham alcance limitado. Não conseguiam atravessar o Atlântico direto da América do Norte para a Europa ou África. Olha o mapa. A distância mínima entre continente americano e continente africano é de Natal, Brasil, até Dakar, Senegal. 2.000 e 1.800 quilômetros. É o ponto mais próximo. Qualquer outra rota era centenas ou milhares de quilômetros mais longa. Natal ficava na posição geográfica perfeita para ser ponto de apoio. Aviões decolavam dos Estados Unidos, voavam até Natal, reabasteciam e daí conseguiam voar até África. Sem Natal, a rota ficava impossível para os aviões da época. Então, em 1941, mesmo antes de declarar guerra, Brasil autorizou Estados Unidos a construir base aérea militar em Parnamirim, subúrbio de Natal. E essa base se tornou uma das instalações militares mais importantes de toda a Segunda Guerra Mundial. Foi apelidada de Trampolim da Vitória. E o apelido não era exagero, era literal. Sem esse trampolim, aliados não conseguiam saltar para o teatro de guerra europeu e africano. Esta é a história da base de Parnamirim, a história de como o Nordeste brasileiro foi crucial para a derrota do nazismo e de como essa verdade foi completamente esquecida. Se inscreve agora porque vou te mostrar provas, números e a razão absurda pela qual isso não aparece em nenhum livro escolar. Para entender por que Parnamirim foi tão importante, você precisa entender a situação dos aliados em 1941, 1942. Europa estava quase toda sob controle nazista. A Alemanha dominava França, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Polônia, Áustria, Tchecoslováquia. Itália de Mussolini controlava parte da África. Japão dominava parte da Ásia. Reino Unido resistia, mas sozinho não conseguia derrotar a Alemanha. União Soviética tinha entrado na guerra em junho de 1941, quando Hitler invadiu, mas estava apanhando feio no fronte leste. Estados Unidos entrou oficialmente na guerra em dezembro de 1941, depois de Pearl Harbor, e tinha poder industrial gigantesco, fábricas produzindo milhares de aviões, tanques, navios. Mas precisava transportar isso tudo para o outro lado do Atlântico. E aqui começava o problema: logística. Navios atravessavam o Atlântico levando suprimentos, mas eram lentos e vulneráveis a submarinos alemães, os U-Boats. Centenas de navios aliados foram afundados por U-Boats no Atlântico. Era massacre. Aviões eram mais rápidos e menos vulneráveis, mas tinham um alcance limitado. Um bombardeiro B-17 Flying Fortress, por exemplo, tinha alcance de 3.200 quilômetros. Parece muito, mas não era suficiente para atravessar Atlântico direto. Se inscreve no canal agora, porque histórias de geopolítica assim mostram como geografia muda a história. Daí os planejadores militares americanos olharam para o mapa e viram:
A menor distância entre América e África é de Natal, Brasil, até Dakar, Senegal. 2.900 quilômetros. Aviões conseguiam fazer essa distância. E mais, Natal tinha outras vantagens estratégicas enormes. Primeiro, clima favorável. Nordeste brasileiro tem céu limpo a maior parte do ano. Poucas tempestades. Perfeito para operações aéreas. Não tinha o problema de neblina e chuva constante que atrapalhava bases na Europa. Segundo, posição defensiva. Natal ficava longe de alcance de bombardeiros alemães baseados na Europa ou África. Era seguro. A Alemanha não conseguia atacar a base. Terceiro, acesso a rotas marítimas. Portos brasileiros permitiam que suprimentos chegassem por navio e depois fossem distribuídos via aérea. Quarto, Brasil, tecnicamente neutro até agosto de 1942. Permitia que americanos operassem sem declarar guerra formalmente ainda. Era a zona cinzenta diplomática conveniente. Presidente Franklin Roosevelt e comandantes militares americanos perceberam: se conseguissem base em Natal, resolviam o problema logístico do Atlântico. Então, em 1941, começaram negociações secretas com Getúlio Vargas. Vargas estava numa posição interessante. Brasil tinha relações comerciais com Alemanha e Itália. Vendia café, borracha, minerais para ambos os lados. Vargas admirava Mussolini, mas também queria ajuda americana para industrializar Brasil. Negociações foram complexas, mas em janeiro de 1942, Vargas autorizou Estados Unidos a construir e operar base aérea em Parnamirim. Em troca, Estados Unidos financiaria a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Era sonho de Vargas industrializar Brasil. Foi acordo estratégico. Vargas conseguiu dinheiro americano para projetos dele. Estados Unidos conseguiu base crucial. E Brasil entrou na órbita aliada antes mesmo de declarar guerra. Janeiro de 1942, engenheiros militares americanos chegam em Natal. Missão: construir base aérea capaz de receber centenas de aviões por dia. E construir rápido. Tempo é essencial. A Alemanha está ganhando a guerra. Escolheram a área de Parnamirim, subúrbio de Natal. Terreno plano, sem montanhas, sem obstáculos. Perfeito para pistas de pouso. Mas tinha desafios. Parnamirim era literalmente meio do nada. Não tinha infraestrutura, não tinha água encanada, não tinha eletricidade, não tinha estradas adequadas. Era interior nordestino pobre de 1942. Americanos trouxeram tudo: máquinas, material de construção, engenheiros, trabalhadores especializados, mas também contrataram milhares de trabalhadores brasileiros locais. A operação era enorme. Construíram pistas de pouso gigantes, hangares enormes para manutenção de aviões, torres de controle, depósitos de combustível, alojamentos para milhares de soldados, hospital militar, sistemas de comunicação. Você conhece essa história? Se inscreve agora, porque poucos brasileiros sabem que Nordeste foi crucial na Segunda Guerra Mundial. E construíram em tempo recorde. Em 6 meses, a base estava operacional. É velocidade absurda considerando que era 1942, sem tecnologia moderna de construção. Trabalhavam 24 horas por dia em turnos. Operação funcionava sem parar. Tinha urgência real. Cada dia de atraso significava menos suprimentos chegando na Europa, mais soldados aliados morrendo sem munição adequada. Em julho de 1942, base de Parnamirim começou operações e imediatamente virou uma das bases militares mais movimentadas do mundo. Para ter noção da escala, no auge das operações, entre 1943 e 1945, passavam pela base de Parnamirim entre 100 e 150 aviões por dia. Não por mês, por dia.
Eram bombardeiros B-17, B-24, B-25, aviões de transporte C-47, C-54, caças P-38, P-40, P-51, todos parando em Natal para reabastecer combustível, fazer manutenção rápida e continuar viagem para a África ou Europa. Além dos aviões militares, tinham voos de transporte de pessoal. Generais americanos, britânicos, até Roosevelt passou por Parnamirim indo para conferências na África. Winston Churchill passou por lá. Era hub central da operação aliada. A base tinha população flutuante de 5 a 10 mil militares americanos permanentemente, mas milhares de brasileiros trabalhando em apoio. Natal virou cidade militar americana temporária e tinha impacto na economia local. Americanos pagavam bem, traziam dólares, compravam comida, serviços. Natal prosperou durante guerra, restaurantes, hotéis, comércio explodiram. Mas tinha tensões também. Soldados americanos negros eram segregados no exército deles, mas no Brasil interagiam normalmente com a população. Causava confusão. Oficiais americanos brancos tentavam impor segregação. Brasileiros não entendiam por quê. E tinha casos de relacionamentos entre soldados americanos e mulheres brasileiras. Alguns casaram. Outros abandonaram namoradas grávidas quando a guerra acabou. Era drama humano no meio de operação militar. Agora vamos falar do que exatamente Parnamirim fazia que era tão importante. Primeiro, rota de aviões militares. Aviões fabricados nos Estados Unidos voavam até Parnamirim, reabasteciam e daí voavam para Dakar, no Senegal. De Dakar, continuavam para o norte da África, Marrocos, Argélia, Egito, ou para bases britânicas na África Ocidental. Milhares de aviões fizeram essa rota. Historiadores estimam que mais de 25 mil aviões passaram por Parnamirim durante guerra. 25 mil. É número gigantesco. E não era só passar. Muitos aviões precisavam manutenção, problemas mecânicos durante voo. Parnamirim tinha oficinas enormes com mecânicos brasileiros e americanos, trabalhando junto, consertando aviões 24 horas por dia. Segundo, transporte de pessoal. Generais, oficiais, soldados, todos passavam por Parnamirim indo para frentes de batalha. Era escala obrigatória, como aeroporto de conexão moderno, mas para a guerra. Terceiro, transporte de carga. Além de passageiros, aviões carregavam suprimentos críticos, medicamentos, munição, peças de reposição, equipamento especializado, material que não podia esperar semanas num navio atravessando o oceano. Se ainda não se inscreveu, faz agora, porque histórias de importância estratégica brasileira assim precisam ser conhecidas por todo brasileiro. Quarto, comunicações. Parnamirim tinha estação de rádio poderosa que coordenava tráfego aéreo sobre Atlântico Sul. Era central de controle. Aviões reportavam posição para Parnamirim. Se avião sumia, Parnamirim organizava a busca. Quinto, inteligência militar. Parnamirim monitorava a atividade de submarinos alemães no Atlântico Sul. U-boats operavam na costa brasileira torpedeando navios aliados. Parnamirim coordenava patrulhas aéreas anti-submarino. E tem operações específicas documentadas que mostram a importância de Parnamirim. Novembro de 1942, Operação Tocha. Aliados invadem norte da África, Marrocos e Argélia. É primeiro grande desembarque aliado da guerra. E logística passou toda por Parnamirim. Milhares de soldados americanos voaram via Parnamirim para o norte da África. Centenas de aviões, toneladas de suprimentos, tudo passando por Natal. Sem Parnamirim, Operação Tocha teria sido impossível ou dramaticamente menor. E por que Operação Tocha foi importante? Porque tomando o norte da África, aliados conseguiram lançar Operação Husky, invasão da Sicília, em julho de 1943. Sicília levou à invasão da Itália. Itália se rendeu em setembro de 1943.
Vê a cadeia. Parnamirim permitiu norte da África. Norte da África permitiu Sicília. Sicília permitiu Itália. E domínio da Itália liberou recursos aliados para preparar o dia D em junho de 1944. Sem Parnamirim, toda essa cadeia quebra. Talvez aliados eventualmente conseguissem fazer de outra forma, mas demoraria muito mais, custaria muito mais vidas. Guerra poderia ter durado anos a mais. E tem mais. Parnamirim não ajudou só guerra na Europa e África, ajudou também guerra do Pacífico contra Japão. Suprimentos para tropas americanas na Ásia, às vezes iam via Brasil, África, Oriente Médio, Índia, Sudeste Asiático. Era a rota mais rápida que atravessar Pacífico, e primeira etapa era Parnamirim-Dakar. Então, base de Parnamirim literalmente impactou todos os teatros de guerra. Europa, África, Pacífico, foi hub logístico global. Agora vou te dar números concretos que mostram o impacto de Parnamirim. Mais de 25 mil aviões militares passaram pela base entre 1942 e 1945. 25 mil aviões que foram usados para combater Alemanha e Japão. Mais de 3 milhões de toneladas de carga foram transportadas via Parnamirim. 3 milhões. É quantidade absurda de suprimentos, munição, equipamento. Aproximadamente 500 mil pessoas, entre militares e civis, transitaram pela base. 500.000 de pessoas passando por Natal, Rio Grande do Norte durante guerra. No auge das operações, em 1943-44, Parnamirim era a base aérea mais movimentada do mundo. Mais que qualquer base na Europa, mais que qualquer base nos Estados Unidos. Base brasileira no Nordeste era número 1 mundial em volume de operações. E o impacto econômico para o Brasil foi significativo. Estados Unidos investiu milhões de dólares em infraestrutura, construiu estradas, melhorou portos, instalou sistemas de água e eletricidade. Natal ganhou infraestrutura moderna de graça. Além disso, acordos relacionados a Parnamirim incluíram financiamento americano para a Companhia Siderúrgica Nacional. Foi início da industrialização pesada brasileira. Sem Parnamirim, CSN talvez não tivesse acontecido quando aconteceu. E tem impacto militar brasileiro direto. Pilotos brasileiros treinaram em Parnamirim antes de ir para a Itália com FEB. Mecânicos brasileiros aprenderam técnicas americanas. Foi transferência de tecnologia massiva. Brasil entrou na guerra como país agrário atrasado militarmente. Saiu com conhecimento de aviação moderna, logística militar avançada, relacionamento próximo com Estados Unidos. Compartilha este vídeo porque brasileiros precisam saber que Nordeste foi crucial na derrota do nazismo. Mas tem um general americano que disse a frase que resume tudo. General Benjamin O. Davis, que comandou operações em Parnamirim, declarou: "A base de Parnamirim foi tão importante para a vitória aliada quanto qualquer batalha que lutamos. Sem ela, nossa capacidade de projetar poder para a Europa e África teria sido severamente comprometida." É reconhecimento direto de general americano. Parnamirim foi essencial, não foi detalhe, foi peça central. E Churchill também reconheceu. Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, visitou Parnamirim em janeiro de 1943, indo para a Conferência de Casablanca. Depois, escreveu em memórias dele que ficou impressionado com a eficiência da operação brasileira americana em Natal. Roosevelt também passou por Parnamirim múltiplas vezes. Em janeiro de 1943, parou lá indo para Casablanca. Em novembro de 1943, parou lá indo para a Conferência de Teherã. Presidentes, generais, comandantes, todos passavam por Parnamirim. Todos reconheciam importância. Então, por que diabos ninguém no Brasil conhece essa história? Parnamirim foi base aérea mais movimentada do mundo. Essencial para a vitória aliada, reconhecida por Churchill, Roosevelt, generais americanos. E no Brasil, completamente esquecida. Por quê? Primeiro,
FEB combateu na Itália era mais heróico visualmente. Soldados com armas, batalhas, mortes, fazia manchetes, base logística, chato, burocrático. Não tinha drama cinematográfico. Narrativa histórica sempre favorece combate sobre logística. Generais ficam famosos, soldados que lutaram ficam lembrados, mas pessoal que garantiu suprimentos chegarem, esquecido. É injusto porque guerra moderna é logística. Napoleão disse: amadores discutem tática, profissionais discutem logística. Parnamirim foi logística em escala absurda. Segundo, depois da guerra, base de Parnamirim foi devolvida para o Brasil e desativada. Virou base aérea brasileira comum. Perdeu importância. Instalações foram desmontadas ou deterioraram. Virou praticamente ruína. Terceiro, Guerra Fria mudou prioridades. Depois de 1945, foco militar brasileiro mudou. Parnamirim ficou irrelevante estrategicamente. Então, governo não investiu em preservar memória. Quarto, região Nordeste sempre foi marginalizada na narrativa nacional brasileira. Sudeste, especialmente Rio e São Paulo, dominam história. Nordeste é esquecido. Então, contribuição nordestina para a guerra também foi esquecida. Se inscreve neste canal agora, ativa as notificações, deixa seu like, porque essas injustiças históricas precisam ser corrigidas. Quinto, Brasil preferiu enfatizar FEB combatendo na Itália, porque tinha soldados brasileiros matando alemães. Era mais masculino, mais glorioso. Parnamirim era colaboração técnica. Não tinha o mesmo apelo nacionalista. Sexto, falta de educação histórica adequada. Escolas brasileiras mal mencionam Segunda Guerra Mundial. Quando mencionam, focam em Hitler, Holocausto, talvez FEB. Parnamirim, zero. Resultado: gerações de brasileiros cresceram sem saber. Habitantes de Natal muitas vezes não sabem que cidade deles foi crucial para a derrota do nazismo. E o absurdo continua hoje. A antiga base de Parnamirim existe ainda. Alguns prédios históricos preservados, mas é museu pequenininho, pouco visitado, sem investimento adequado. Não tem reconhecimento UNESCO como patrimônio mundial, sendo que deveria ter. Não tem filme, documentário grande, livros populares. Não tem nada que coloque Parnamirim no mapa cultural nacional ou internacional. Compare com Pearl Harbor, no Havaí. Atacado em 1941. Hoje é memorial enorme, museu, milhões de visitantes por ano. Parnamirim foi mais importante que Pearl Harbor para resultado da guerra, mas não tem nem 5% do reconhecimento. Ou Normandia, na França. Praias do dia D são locais de peregrinação, monumentos gigantes, cerimônias anuais com presidentes. Parnamirim, nada. É injustiça histórica que precisa ser corrigida. Brasil precisa reconhecer que Nordeste brasileiro foi essencial para a vitória aliada. Precisa preservar esse patrimônio. Precisa ensinar nas escolas. Precisa fazer filmes, documentários, livros. O legado de Parnamirim vai muito além da guerra. Primeiro, provou que localização geográfica do Brasil é ativo estratégico. Nordeste brasileiro controla acesso entre América do Sul e África. Continua sendo relevante hoje para rotas marítimas e aéreas. Durante Guerra Fria, essa posição continuou importante. Hoje, com China investindo pesado na África, Rota Brasil-África volta a ser relevante. Parnamirim ensinou essa lição 80 anos atrás. Segundo, foi início da Aliança Militar Brasil-Estados Unidos que continua até hoje. Colaboração em Parnamirim criou laços que duraram décadas. Brasil entrou na órbita americana definitivamente a partir dali. Tem aspectos positivos e negativos disso, mas é fato histórico que Parnamirim foi ponto de virada nas relações Brasil-EUA. Terceiro, industrialização brasileira.
Financiamento da CSN em Volta Redonda foi parte dos acordos relacionados a Parnamirim. Brasil saiu da guerra mais industrializado, mais moderno, mais desenvolvido. Quarto, infraestrutura do Nordeste. Estradas, portos, sistemas de comunicação construídos para os americanos em Natal beneficiaram a região por décadas. Natal se desenvolveu significativamente graças à base. Quinto, conhecimento técnico. Milhares de brasileiros aprenderam tecnologia americana trabalhando em Parnamirim. Mecânicos de aviação, operadores de rádio, engenheiros. Esse conhecimento se espalhou pelo Brasil depois. E, finalmente, a lição sobre a importância da logística. Parnamirim mostra que guerras não são vencidas só por soldados corajosos. São vencidas por cadeias de suprimento eficientes, infraestrutura sólida, planejamento estratégico. Brasil tem tendência de romantizar heroísmo individual e ignorar trabalho técnico chato que realmente faz diferença. Parnamirim é exemplo do trabalho chato que mudou história. Não deixa essa história ser esquecida. Compartilha este vídeo. Comenta o que você achou. Marca alguém do Nordeste. Marca alguém de Natal. Porque nordestinos merecem saber que região deles foi essencial para a derrota do nazismo. E pressiona governo para preservar adequadamente a antiga base de Parnamirim, para transformar aquilo em memorial de verdade, para colocar Parnamirim no currículo escolar, para fazer Brasil reconhecer a importância daquilo. Se inscreve neste canal, ativa as notificações, deixa o like. Toda semana tem história real que mudou o mundo, mas que ninguém te contou. Base de Parnamirim, Natal, Rio Grande do Norte. O trampolim da vitória. A base brasileira, sem a qual o dia D não teria acontecido. A base mais movimentada do mundo, que foi completamente esquecida. Não deixa ela continuar esquecida.